Começamos mais uma edição do Câmara Entrevista. O assunto de hoje é o Plano Municipal de Redução de Riscos. E para falar deste tema, trouxemos ao estúdio o secretário de Defesa Civil, Fábio Júnior, e o professor universitário da UF, Anderson Sato, que é o coordenador técnico do plano. Queria agradecer a presença de vocês. Fábio, eu queria começar perguntando o que é esse plano municipal. Eu queria que você falasse sobre o objetivo dele. Sim. Primeiramente, agradecer, o convite da TV Câmara por estar aqui falando um pouquinho desse grande projeto, de mitigação de risco da população de Angra dos Reis. Dizer que a gente está muito feliz em fazer essa apresentação para a população de Angra, que vai ser um resultado muito positivo, acreditamos que vai ser um resultado muito positivo para a população. E esse trabalho do Plano Municipal de Gestão de Risco, ele é importante não só para a Defesa Civil, mas para a população que ao longo das últimas décadas vieram a se instalar em mais áreas suscetíveis a eventos adversos, e que a gente tem um histórico de óbitos muito grandes, processos relacionados a deslizamento. E esse plano vai nos dar mecanismo para poder identificar em loco as áreas mais suscetíveis e criar políticas públicas para poder reduzir esses riscos. E quem são os responsáveis pela elaboração desse plano? Bom, esse plano ele está sendo gerenciado pela Universidade Federal Fluminense aqui em Angra dos Reis, em participação da Prefeitura, através da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Sato, eu queria que você comentasse quais foram as etapas do plano e em que momento nós estamos agora. Qual é a fase atual? Então, nós estamos caminhando, na verdade, Beatriz, para a última etapa do plano, que é exatamente mais um momento de integração, de interação com a população angrense, para dar ciência de toda a trajetória que o plano percorreu ao longo desses últimos 1 ano e meio de trabalho. Então, o Plano Municipal de Redução de Riscos, como o secretário Fábio Júnior bem falou, ele tem esse caráter de integração da Prefeitura de Angra dos Reis, através da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, com a Universidade Federal Fluminense, sobre uma janela de oportunidade, uma demanda do governo federal, através do Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Periferias, mais especificamente. E ele está dando oportunidade para que os 20 municípios no Brasil que tenham essa característica de um elevado risco e de uma integração entre as prefeituras e as universidades, que desenvolvam esse produto, que é um produto que é estratégico na gestão de risco de desastres. E ele é dividido, o nosso trabalho foi dividido em 5 etapas. Uma primeira etapa que durou cerca de 2 meses, focado exatamente em estruturar como seria esse caminhar ao longo desse 1 ano e meio, que é a construção desse plano de trabalho. Depois trabalhamos bem intensamente no segundo semestre do ano passado, fazendo exatamente o mapeamento das áreas com maior risco de desastres associados a deslizamentos. Nós trabalhamos de forma bem intensa, com uma integração muito direta com as comunidades, em 35 bairros de Angra dos Reis, contemplando 29 comunidades na porção continental do município e 6 na Ilha Grande também. Na sequência, uma vez, porque o plano ele tem essa característica, Beatriz, ele não apenas identifica onde estão os riscos, mas a gente pensa e constrói junto, articulando várias instituições e a população, as possíveis formas de reduzir os riscos também, uma vez identificados. E a gente começa esse ano de 2025 exatamente nesse foco, de pensar quais as medidas estruturais, obras, de drenagem das encostas, contenções, melhoria do sistema de saneamento podem ser apontadas para cada uma dessas áreas, criando estimativas de quais serão os investimentos necessários para esse tipo de mitigação. É importante, acho que, deixar claro aqui que o PMRR, que é a sigla de Plano Municipal de Redução de Riscos, ele não executa propriamente as obras, mas ele torna mais claro onde essas obras devem ser priorizadas, quais vão ser os custos e, dentre as várias áreas mapeadas, onde esses investimentos devem vir primeiro porque eles vão ser mais eficientes, beneficiando mais a população. Então, nós mapeamos em toda Angra dos Reis 126 setores de risco, estimamos esses orçamentos para todos esses locais, um orçamento que gira aí na ordem de 360 milhões de reais em obras para esses locais, e apoiamos já o município buscando o quê? O edital do PAC, do Plano de Aceleração de Crescimento, focado em contenção de encostas, para que o município consiga também captar recursos para a sua execução. Então, nessa terceira etapa, que começou a partir de janeiro desse ano, além dessas medidas focadas em estruturas de contenções, drenagem, nós também pensamos nas chamadas medidas não estruturais. O que são essas medidas não estruturais? São ações que nós podemos executar
né, nas comunidades, em parceria com outras instituições, que mitigam esses riscos também. Então isso vai envolver as ações que a Defesa Civil já faz muito bem, né, Fábio? Dos núcleos comunitários de proteção e defesa civil. Angra dos Reis é uma referência em sistemas de alerta e alarme, então pensar isso, né? Pensar também quais as políticas públicas que incidem sobre esse território. Então são várias coisas que vão se desdobrando nessas medidas não estruturais de redução de riscos. A gente adicionou também um produto, né, ao nosso portfólio, né, de entregas, que é uma análise bem completa das políticas públicas relacionadas à gestão de riscos, e ainda para botar uma cerejinha no bolo, criamos uma oficina participativa aí com mais de metade das secretarias e autarquias do município, mapeando todas as ações que as secretarias do município de Angra fazem relacionadas à gestão de risco. Trouxemos as demandas também que o território, as comunidades apontaram que seriam estratégicas, e a gente construiu junto um plano estratégico mesmo, focado num importante marco internacional chamado Marco de Ação de Sendai, que preconiza as ações em várias etapas da mitigação de risco. Então, Angra passa a ter, a partir de agora, sim, um instrumento muito potente para fazer a sua gestão de risco de uma forma mais integrada e holística. E há quanto tempo vocês estão elaborando esse plano? Então, pode falar? Pode falar. Então, nós estamos aí, é um trabalho de 18 meses. Então, 1 ano e meio de trabalho, né, com uma equipe interdisciplinar, eu acho que é bem importante frisar isso. Então, toda a ida às comunidades, só para você ter uma ideia, Beatriz, em cada uma das 35 comunidades nós realizamos 5 atividades. Então, 35 vezes 5, você dá para ter uma dimensão da quantidade, né, de atividades que foram feitas em cada uma dessas localidades com muita proximidade. Então, vários setores da Defesa Civil estiveram envolvidos nesse trabalho. Então, quando a gente chegava à comunidade, o setor de integração comunitária, que é um setor muito estratégico, para chegar junto, trazer os voluntários dos NUPDEX, articular com os agentes territoriais, como os agentes comunitários de saúde, a Estratégia de Saúde da Família, o CRAS, as lideranças comunitárias, criando esse mapeamento participativo, e também o setor de engenharia, muito importante, porque detém um conhecimento muito grande sobre esse território, e a gente incorporou também esse conhecimento que tanto os técnicos quanto os moradores detêm desses territórios para chegar aos mapeamentos realizados. Esse é o nosso diferencial, porque antigamente a gente contratava uma empresa que talvez vinha de técnicos de fora, fazia uma avaliação sem ter esse retorno dos moradores, né? Os moradores que têm o histórico dos eventos que está naquele território. Então eles podem passar para a Defesa Civil, pode passar para os técnicos da UF, para ajudar na composição de medidas mitigatórias que vão propor nas suas próprias comunidades. Esse é o nosso diferencial. Então, em relação a essa participação da comunidade, queria que vocês comentassem sobre isso. Como que foi a participação da população? Foi assim, de forma muito intensa e ao longo de todo o processo. A gente não soltamos as mãos da comunidade em nenhum dos momentos. Então, a primeira atividade feita na comunidade é aquela referente a apresentar o que é o Plano Municipal de Redução de Riscos, onde a gente desejava e onde a gente chegou, né, no final das contas, e respeitar o conhecimento, né, Fábio? Eu acho que isso é muito importante. É respeitar o conhecimento que essa comunidade detém do seu território. Então, felizmente, nós temos na Defesa Civil um quadro já técnico de servidores com décadas de experiência, que agregaram muito ao conhecimento que a gente incorporou no PMRR. Mas também esses moradores residem muitas vezes há décadas nessas comunidades e também têm muitos conhecimentos sobre essas áreas para nos ensinar. Então, quando a gente junta o conhecimento acadêmico da universidade, o conhecimento técnico da Defesa Civil e o conhecimento popular que esses moradores têm dos seus territórios, a gente tem que colocar isso no mapeamento participativo. Então, a gente faz isso, trabalhamos com os mapas, onde os moradores, eles mesmos apontaram não só as fragilidades que existem nesse território, mas também as potencialidades, as medidas de resiliência que o território já detém para a mitigação de riscos. Então, esse foi um primeiro momento. Nós também depois fizemos, né, retornamos à comunidade com o setor de engenharia da Defesa Civil e as lideranças comunitárias para detalhar esse mapeamento de risco e depois voltamos para pensar as medidas de redução de risco. Então já fomos aí quatro momentos. E o quinto momento é uma devolutiva. Nós apresentamos em cada uma dessas 35 comunidades todo esse histórico de trabalho feito, validamos as indicações que a nossa equipe de engenharia fez para aquela área
e ainda coletamos as indicações que eles têm para o plano. Então a gente reproduziu na íntegra o que a comunidade apontou, claro, com uma avaliação se aquela indicação era permanente ou não, mas em 99,9% dos casos as indicações dos moradores têm uma pertinência na mitigação de riscos, trouxemos isso para o plano. Então, só para te dar uma dimensão, foram no total mais de 200 atividades realizadas e mais de 3.300 participações dentre servidores da prefeitura, comunitários. Trabalhamos muito, né, Fábio, com as escolas, eu acho que isso é importante falar. Muitas dessas reuniões foram nas escolas, envolvendo a rede municipal de ensino, tanto os alunos quanto os professores. Exatamente. É uma prerrogativa da Política Nacional de Defesa Civil que a gente integre a população no sistema de defesa civil municipal. Então, esse trabalho é importante, acredito que vai dar um resultado muito satisfatório para o município, para a população, que vai ser maior beneficiada em relação a essas atividades. Fábio, e como esse plano vai poder auxiliar nas ações de prevenção da defesa civil? Então, esse plano a gente tem que inseri-los nas atividades de defesa civil, nosso plano de contingência, verificar as ações de medidas estruturais, que a gente vai falar aqui também, e as medidas não estruturais, principalmente as não estruturais, que você tem que ter a participação efetiva da população, né? Não adianta eu ter lá uma infraestrutura de sirenes, de viaturas, de pluviômetros, se a população não ficar integrada nesse sistema, que é elas que vão nos dar esse feedback, esse retorno, se o sistema realmente é eficaz ou não. Sato, eu queria que você comentasse um pouco sobre a tecnologia. A tecnologia ajudou vocês a fazer esse mapeamento? Como que foi esse processo? Sim, e quando a gente fala em tecnologia, não sei o que vem à sua cabeça, Beatriz, mas geralmente a tecnologia está associada a drones, aplicativos, inteligência artificial. Isso faz parte, né, um pouco das tecnologias que a gente usou. Então, fizemos sobrevoos com drone nessas áreas, buscando obter imagens, né, aéreas atualizadas, com o máximo de resolução, tentando enxergar o máximo de detalhe possível sobre essas áreas e também usando essas imagens de drone para nos ajudar na interpretação dessas áreas que foram mapeadas. Foi lançado mão também de uso de aplicativos de mapeamento participativo. Então, uma coisa é mapear no mapa físico, onde cada um indicava, mas nós tínhamos também um aplicativo onde os moradores, mesmo na nossa ausência lá, eles poderiam lembrar de uma situação de risco que eles quisessem colocar no mapa, e aí, de forma colaborativa, eles tinham essa opção de fazer essas inserções nesses nossos mapas. A gente criou uma série de inovações metodológicas, eu acho que isso é um ponto bem importante. Assim, foram várias inovações no desenvolver desse trabalho, né? Uma dessas inovações, aí, por isso que eu estava falando com você, são não só essas tecnologias mais ligadas à computação, mas as chamadas tecnologias sociais. O que são essas tais tecnologias sociais? Isso que a gente tem conversado até aqui agora, né? Quando você respeita o conhecimento que a comunidade tem desse território, trabalha ela com o mesmo grau de valor que o conhecimento técnico e científico, né? Nós mesclamos esses saberes, criamos uma inteligência coletiva a partir dessa troca, né? Mostramos que é possível construir planos cada vez mais detalhados e cada vez mais importantes e eficientes para essas comunidades. A gente já tem Fábio, algum histórico já de atuação mais detalhado em algumas comunidades de Angra dos Reis, onde esse produto pode ser aplicado, e também mostramos que essa tecnologia social ela é reaplicável. Às vezes as pessoas perguntam, mas como que vocês conseguiram trabalhar em 35 comunidades? Trabalhando todo o processo como uma tecnologia social, fazendo essa integração dos saberes. Nessa quarta-feira vai ter uma audiência pública na Câmara, né, para apresentar esse plano municipal de redução de riscos. Eu queria que vocês comentassem quais tópicos serão abordados durante essa audiência. Na verdade, a audiência pública ela faz parte da prerrogativa do governo federal para a gente estar apresentando para toda a população, né? E assim, é muito importante a participação da população nessa audiência pública, até porque para fazer essa interação com a gente que vai estar lá expondo os trabalhos, a universidade, a defesa civil, e trazer essas devolutivas para a gente, porque é um trabalho que não tem fim, vamos botar assim, né? A gente está sempre tendo que ajustar os nossos planos, porque a dinâmica do mapeamento, o processo de avaliação do mapeamento, ele é dinâmico, né? O que talvez tenha um risco baixo hoje, amanhã, em função de alguma chuva, de algumas intempéries, ele tende a aumentar e vice-versa. Então, a gente precisa sempre estar com essa proposta de interação da população para a gente melhorar os nossos planos. Isso é muito importante, essa audiência pública, né, o professor Sato aqui vai fazer a apresentação dos trabalhos, são 5 eixos, né, Sato? Nós vamos fazer todo um levantamento, assim, começamos a audiência
com uma apresentação basicamente do funcionamento, do regulamento, como vai ocorrer essa audiência pública. Isso é um momento rápido, assim, de aproximadamente 15 minutos. Depois a gente vai ter 1h15 para detalhar com o uso dos slides, né, como foi essa etapa, desde lá da escolha de Angra dos Reis como um dos municípios piloto, né, devido à importância que o município tem nessa discussão de gestão de risco, pelo fato de ter uma defesa civil muito bem estruturada e ter essa parceria com a universidade, e todas essas 5 etapas que eu citei anteriormente para vocês no início da nossa conversa. Terminada essa fase de apresentação, a gente vai abrir para as interações, as indicações, sejam elas perguntas, críticas, sugestões, elogios também, né, que porventura surjam desse trabalho, né? Então a gente entende que essa audiência pública é mais uma oportunidade de interação com a população para que tenha, na verdade, um entendimento de todo esse processo e principalmente uma incorporação, seja por parte do Executivo, seja por parte do Legislativo, da Câmara de Vereadores e também, principalmente, da própria população para ela entender como ela foi inserida nesse processo e a importância desse produto para orientar as políticas públicas de redução de riscos daqui para frente. Para finalizar, eu queria que você comentasse mais algum tema relevante que você acha sobre esse assunto. Bom, na verdade, a defesa civil ela tem um tópico de assunto muito grande, né? A mitigação de risco ela não tende a ficar estática, né? Falamos aqui do processo de inserção, de mitigação de risco para processos de deslizamentos, mas Angra também temos processos hidrológicos, áreas de inundação, de enchente. Talvez seja uma dúvida da população em relação ao que o município está fazendo pertinente a essas áreas, né? A Defesa Civil já tem também um mapeamento dessas áreas, a dinâmica do PMRR vai também englobar essas áreas no futuro, é um processo que está sempre em envolvimento constante da população, do poder público, e a dinâmica aqui em Angra ela é muito realista, né, em relação às alterações climáticas, né, uma coisa que está submetida a praticamente todo o planeta. A gente está percebendo aí que as chuvas elas estão cada vez mais intensas, em pouco volume, em pouco espaço de tempo, né. Ano passado a gente teve, na contramão desse evento, né, a gente teve uma crise climática relacionada a processo, a crise hídrica aqui em Angra, né, ou seja, nós tivemos quase 8 meses aqui de chuvas abaixo da média, isso causou um transtorno enorme para o município em relação à distribuição do fluxo de água na região. E a gente está vendo assim, esse ano foi o contrário, tivemos uma situação de emergência relacionada a um processo de inundação no Parque Mambucaba. E então, assim, a gente procura sempre mostrar à população a situação climática, trazê-los para esse projeto de planejamento urbano, que eles são muito importantes. Por isso que eu digo, a Defesa Civil não é um trabalho de um órgão específico. A Defesa Civil é um sistema onde várias instituições e a população tem que participar. O ditado já diz, né? Defesa Civil somos todos nós. Isso. Sato, tem mais alguma contribuição sobre esse tema? Sim, eu acho que é nessa linha, assim, você percebe que eu falo com muito entusiasmo do trabalho, né, que a gente fez em parceria com muitas instituições, com várias secretarias também da Prefeitura de Angra, foram diretamente envolvidas, todo o trabalho acompanhado também por um comitê, né, municipal, intersetorial da Prefeitura, validando cada uma das etapas e colaborando com esses trabalhos. Eu acho que isso é muito importante, mostrar que a Defesa Civil, né, exige, as ações de proteção e defesa civil exigem um trabalho articulado de várias secretarias e vários órgãos. É dizer também que é isso, a gente tem a alegria de entregar um produto muito importante, inovador para o município de Angra, na sua forma de fazer inovador para o Brasil como um todo, vai servir como uma referência para o Brasil, e também dizer que ele, né, está sujeito a críticas, sujeito a atualizações constantes que são necessárias, porque o território é dinâmico, o território é vivo, ele está em transformação. Mas temos certeza que agora o município tem um instrumento muito bom para poder usar como um guia orientador das suas políticas de proteção e defesa civil. E agradecer imensamente assim, o espaço, né, que a TV Câmara está dando, né, para a gente estar aqui dialogando sobre isso, reforçar o convite, né, para que a população participe dessa audiência pública que vai acontecer nessa quarta-feira, a partir das 18 horas, na Câmara de Vereadores. Quem não conseguir eventualmente estar presencialmente na Câmara de Vereadores vai ter a possibilidade também de acompanhar remotamente através do YouTube, né, da TV Câmara.
Exatamente. Muito obrigada pelos esclarecimentos de vocês. E só para reforçar mais uma vez, essa audiência pública acontece na Câmara Municipal no dia 17 de setembro, nessa quarta-feira agora, a partir das 18 horas. A participação do público é muito importante, seja de forma presencial ou então remota. A TV Câmara vai transmitir ao vivo a audiência e quem quiser participar pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp que aparece aqui na tela. A Câmara Entrevista fica por aqui e até a próxima.